São 8 horas e 12 minutos em Campos. 8h12, voltamos ao vivo com o Folha no Ar, aqui pela Folha FM, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Você pode acompanhar também esse programa logo mais em reprise na Plena TV e daqui a pouco em podcast na plataforma, na sua plataforma preferida aí. Bom, tem aqui algumas perguntas ainda no grupo para a gente abrir esse bloco. Programa de hoje com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos conversando com a Vera Cardoso de Mello, diretora da Vigilância Sanitária de Campos, diretora da Visa, e já falamos sobre fiscalizações, interdições, apreensões. Falar em apreensões, Vera, até me lembrei aqui de duas coisas importantes. Os cremes capilares, só para a gente voltar aqui, e também aqueles produtos da marca Fugini. Acho que a maionese foi... Aqui em Campos foi só a maionese. A nível nacional. A nível nacional, o que foi recolhido foi só a maionese. Só a maionese de partidas específicas. E o que foi um problema. Que foi um problema. Eu queria que você detalhasse, mas só confirmando, a fábrica teve interdição, teve a Anvisa lá, e foi constatada uma série de irregularidades. Os dois casos foram casos que vieram da Anvisa pra gente, né? Ou seja, vem de nível central lá em cima e joga para os municípios do Brasil inteiro, né? No caso da pasta, me lembro bem, foi véspera de carnaval, né? E essa pasta parece que é muito utilizada até durante o carnaval, o pessoal usa e tal. Então foi assim, foi uma ação hercúlea. Nós recolhemos muito, foi uma coisa imensa, só que essa era a apreensão e ficava em depósito com o próprio estabelecimento, ficava em depósito. Agora a maionese foi uma coisa similar, só que diferente. Por quê? A pasta estava causando problemas principalmente oculares, queimaduras, esse tipo de situação. Já a maionese, ela foi pega lá na sua fábrica, pela Visa local, daquele local lá, foi pega sendo feita com matéria-prima fora da validade. Então, aquelas partidas, elas tem que ser recolhidas, né? Aí a Anvisa starta isso a nível nacional para os municípios. O que chega para a gente? Você tem que retirar da venda, ou seja, da exposição para o consumidor, todas as partidas X, Y, Z dessa maionese Fugini, só a maionese, né? Em função disso, matéria-prima fora da validade, portanto, produto impróprio para consumo. Bom, na prática, a gente vai, aí tem que olhar tudo. Aí você tem maionese de 100 gramas, outra de 40 gramas, saquinhos diferentes, tamanhos diferentes, aí você tem que arrolar tudo diferente, colocando todos os lotes, todas as partidas. Isso fica também em depósito, a gente faz a apreensão em depósito. É função do estabelecimento fazer a devolução para o distribuidor. Não é função nossa, né? Então, assim, mas a gente manda para a Anvisa todos esses lotes que foram apreendidos no estabelecimento X, em Campos de Goytacazes. Imagina isso a nível nacional. Mas qual é o problema que a gente teve a nível municipal, que a gente observou? O problema a gente chegava em alguns estabelecimentos que eles tinham a maionese Fugini, mas não era essa partida. E o próprio comerciante ficava, pelo amor de Deus, como se fosse. Não pode, a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque em termos de marketing não se vende mais maionese Fugini. Então, para ele, aquele produto encalhou. Ele vai dar um jeito de trocar, tentar fazer uma troca, mas não é uma troca oficial. Então, quem teve maionese Fugini ficou torcendo o comerciante, na realidade, para ser daquele lote que a gente ia prender. Porque aquele lote ele não ia levar prejuízo. Deixa eu só entender, para o ouvinte também entender. Quando você faz a apreensão, você, nesse caso aí, apreende o produto e envia para a Anvisa. Você tem que mandar para a Anvisa. Você não pode... Não é para a Anvisa. Vai para a Anvisa o documento de apreensão e depósito. Tá. Você tem a apreensão e inutilização, que é o que a gente usa normalmente, quem não utiliza é aqui mesmo. Esse é apreensão e depósito. Por quê? Porque o proprietário do estabelecimento, né, o empresário, ele vai devolver ele tem que devolver o produto à fábrica. Para ele que vai fazer isso. A gente vai enviar... Pensei que ele mandava o documento. Só que lá na Anvisa ele sabe, olha... o supermercado X ou a mercearia Y de Campos de Goytacazes foi apreendido tantos de 40 gramas disso aqui, de sachê, tantos de vidro. Tá tudo um trabalho assim, que você demorava, nós demoramos
Demorava horas em cada estabelecimento, dependendo da quantidade, né? Estabelecimento que a gente pegou 2.000 unidades. Aí você tinha que se botar quantas de 40 gramas, quantas de 180 gramas, quantas de 1 quilo e pouco. Né? Porque teve lugares aí que foram... Tem, né, aqueles grandes, foram grandes, que vende no atacado. Agora então, tem muito atacarejo, exatamente. Né, então você imagina isso. Caixas e caixas, você tendo que ver todas as partidas, todos os lotes, vencimento. Bom que nesse caso o comerciante também já se propõe a ajudar, porque aí ele quer devolver. Sim, isso. A maioria queria devolver, exatamente. Até o que não era. O problema era esse, até o que não era da partida, que a gente não podia levar e não levamos, óbvio, mas que ele ficou tendo que resolver isso de uma outra maneira lá com o distribuidor. Ele vai ter que conversar com uma fábrica. E deixar claro que era só maionese, mas... Agora... exatamente. Complica para... E isso também foi a véspera da Páscoa. Então, sempre assim, a gente tendo que fazer outras coisas, embola tudo, e ainda teve essas duas grandes pressões de alimentos, quer dizer, foi assim, sufocante, entendeu? Tá sendo, o ritmo nosso está sendo sufocante. Vamos você tocar no assunto, é tanta coisa, a gente anota aqui e depois vai pulando. Como que você considera hoje a equipe da Visa? Você está satisfeita não só com o resultado, que eu estou preocupado, porque não é essa a pergunta. A pergunta é sobre a quantidade. O seu efetivo de fiscais é o suficiente? Você consegue dar conta? Porque há hoje uma clara mudança de hábito do próprio consumidor, né? A gente consome muito mais pela internet do que consumia antes da pandemia. Há também uma outra mudança, uma característica bem interessante, que é a migração para os bairros. Antes você tinha mais uma centralização aqui do comércio. Hoje não, hoje você tanto é que tem o Superbom, por exemplo, acho que agora já está com mais de 15 lojas, tem 15 lojas, tem loja do Superbom também, são da bairro, então cada um num bairro. E essa é uma das estratégias do varejista para ele poder atender melhor do que um supermercado gigante. Aquele negócio de mega, né? Lembra do Hiper Ronset que tinha? Não, isso não é mais visão hoje é micro. O macro hoje, nesse caso, não é interessante. Mas para vocês o trabalho aumenta. Saiu da cidade, né? E também mas saiu do país, né? Saiu do país, Aproveitando o macro saiu, eles parece que tinha 25 lojas e eles vão encerrar o funcionamento do país. Que era um supermercado atacadista também. E aí a equipe sua é satisfatória hoje? Você tem uma equipe boa? Precisava de mais gente? Olha, com certeza em alguns segmentos principalmente eu precisava de mais alguns profissionais. Mas se eu comparar quando eu comecei, né, o governo agora, de Vladimir e Frederico, eles, nossa, já me deram bastante pessoas. E só pessoas realmente capacitadas, né? Pessoas escolhidas a dedo para poder estar naquele lugar, né? Mas, por exemplo, o setor de farmácia, eu preciso de mais gente. Por quê? O número de farmácias em Campos todo dia aumenta. Então, assim, e o farmacêutico, ele é um dos profissionais na vigilância sanitária, o único, que obrigatoriamente, todos têm que ser concursados. Então, não adianta eu contratar um RPA. Não adianta. O RPA da farmácia não me serve, entendeu? Então é difícil, porque você não tem mais concurso na rede e é um profissional que está carente. Então, assim, eu sei que não é um problema só da vigilância, né? A minha equipe, ela é maravilhosa. É uma equipe que pega junto, faz tudo. Então, a gente hoje se vira. Claro que eu preciso de mais gente, porque o número de estabelecimentos aumenta bastante, principalmente na área de alimentos e na área de farmácia. Sempre precisa, né? Mas na área... se eu pensar, quando eu assumi, eu hoje estou com um upgrade muito bom, entendeu? Então, assim, foi me dado todo esse direito. O que hoje é um gargalo para mim é carro, viatura. Eu precisava de mais. Por quê? Porque se eu mando um carro hoje para o norte, né, digamos, do município, esse carro vai ficar lá o dia inteiro. Se eu mando um carro hoje para Farol e a gente está atuando muito na Baixada, esse carro vai ficar lá o dia inteiro. Então, eu tenho polos muito diferenciados. Então, o carro hoje, que eu vejo aí, a prefeitura já está adquirindo bastante carros, eles vão chegar para mim também, né, para a vigilância sanitária, porque isso também é uma preocupação do governo atual. Toda hora você vê a distribuição de carros, porque eles estão chegando, e eu estou só na fila esperando chegar a minha vez. Mas já melhorou muito. Eu hoje já tenho um carro novo, eu tenho uma Toro nova, que me ajuda muito, até porque eu preciso de carro que tenha a parte... Caçamba, que tenha a caçamba, eu preciso. Normalmente ela resolve para mim,
tá? Isso já foi uma coisa que a gente adquiriu nesse governo. Então, isso foi muito positivo. A não ser quando tem apreensão de pão, né? Não, aí eu tenho que pedir socorro aos universitários, né? Então, aí eu ligo pro CCZ, eu ligo pro CCZ, eu ligo pra Postura, eu emprestar caminhão, eu ligo pro CCZ prestar ônibus, e aí eu vou pedindo ajuda aos companheiros, que todo mundo é o mesmo governo, todo mundo ajuda, chega junto. Então, assim, mas aí são casos, né? Que não é o dia a dia nosso. Nosso dia a dia, realmente, a Toro resolve o problema muito bem. Bom, né, pra gente consumidor também, né? Porque não tem grandes apreensões todo dia, menos... Não, muito pelo contrário. As pessoas estão bem mais conscientes, estão trabalhando corretamente, estão procurando ajuda. Tem muita pergunta que entra no nosso site, perguntando e se informando. Isso que eu tô falando. A rede social hoje é uma realidade. Sim. Não tem como fugir disso, entendeu? Sim. Eu falo isso para todo mundo. Hoje talvez seja o nosso maior instrumento de multiplicação de conhecimento. Eu não tenho dúvida disso. Não é da minha geração, mas eu estou completamente inserida nesse instrumento e nessa geração. Você não está no rádio todo dia. Está aqui hoje fazendo Eu sempre adorei estar na rádio. Quando me convida, eu venho sempre. Eu adoro. Aliás, a gente agradece o seu carinho com a gente, desde sempre. Tem uma pergunta aqui no grupo, mas então, não, no Face. No grupo tem o Almir, secretário de... grande parceiro. Almir não vale, né? Almir é parceiraço. Comentário dele. Hoje a feira de pescado dele é uma realidade super segura. Você vai lá na feirinha do Liceu? Direto. Também com a gente de parceria, a gente tá sempre lá, ele sabe que pode contar com a gente, qualquer situação dessa de alimentos. Ele diz aqui, ó, o Dr. Charbel também, coloca aqui, ó, entrevista imperdível. Deixa eu ver aqui, estava ontem chorando aqui por causa do Flamengo no grupo. Quem? O Almir. É flamenguista, né? Saudações tricolores, professor Almir. Mas ele coloca aqui. Quem que ele colocou aqui, gente? Só queria achar o comentário dele para passar para você, porque um afagozinho no ego não faz mal. Não, mas esses são parceiros, entendeu? A agricultura tem que andar sempre junto com a vigilância. Por quê? Eles, inclusive, são os responsáveis por emitir o sim em Campos. Sim. E nós somos responsáveis por fiscalizar que esse sim esteja cumprido. É o selo de inspeção municipal. A gente fez um trabalho muito no início ali, muito bacana, que foi com aqueles donos de quiosque ali na saída da BR. Né? Ali vendia muito queijo. Sim, e sempre queijo ilegal. Queijo que vinha... O pessoal parava a caminhonete ali, trazendo queijo de Muriaé, e daquele jeito gostoso que você conhece. Faz de lona, escondido em banco. E a primeira vez que a gente aprendeu ali, a vigilância, foi uma grita. Eu falei, gente, vocês estão errados. Porque aqui é uma questão de saúde pública, prioritariamente, mas também tem uma questão social muito grande. Porque Campos hoje tem diversos queijeiros com sim, que estão deixando de botar o produto deles, que acordam 4 horas da manhã, que a Secretaria de Cultura conhece o trabalho deles, fiscal até, ali na origem ajuda, e deixa de colocar o queijo dele, porque vocês estão comprando um queijo que está colocando em risco, e além do mais está tirando o emprego desse pessoal de Campos. Mudou completamente. Hoje você tem lá, você pode passar ali que não tem mais queijo legal, todos têm sim. 3 queijeiros colocaram ali, fizeram um acordo, então isso também no mercado está acontecendo hoje. Primeira vez também era uma grita. Eu não estou querendo tirar o emprego de ninguém, muito pelo contrário. Nós estamos brigando, e aí a Secretaria de Cultura, o professor Almir, entra firme com a gente, Dadu, nós estamos brigando para colocar o produto campista. O campista que gera emprego em Campos, que tem um sim, que acorda às 4h30 da manhã, que tem seu animal vacinado, isso é função da agricultura. A minha função é ajudar e fiscalizar lá na venda. Se eu tiro da venda o que é ilegal, eu consigo que a agricultura coloque os campistas legalizados. Pô, é simples, a matemática fecha, 2 mais 2 dá 4. Sempre. Não pode a gente querer uma coisa do tipo, como que eu vou explicar? Rádio pirata. Ó, você tá pagando aqui 5 mil de ECAD por mês. E o cara aí com a rádio pirata bombando? Não, peraí, caramba. Não é por aí. Então, cada um no seu... Mas como é que a gente fez isso? Vamos acordar cedo, todo mundo então, né? Como é que a gente fez isso? Nós chamamos eles e explicamos. Nós não queremos que vocês parem de vender o queijo, só queremos que vocês comprem o queijo nos seus colegas, campistas, nossos. Campistas e legalizados. Pronto, é simples. Entendeu? Em vez de ser comprado do caminhonete que para ali, porque eu já cansei de ver, toda errada, com temperatura errada, você não sabe o que tem naquele queijo. Aí eu comecei a mostrar, olha aqui, ó, eu fui a 3 desses de vocês. Pô, eu encontrei sal de boi, o queijo era feito com sal de boi, isso era o de menos. Soda cáustica no queijo,
As condições, as piores possíveis, animais não vacinados. Eu tenho as fotos, eu mostrei para eles, eu fiz uma apresentação para eles. Aí, o que aconteceu? No final da apresentação, todo mundo que estava meio que, entre aspas, com raiva porque eu recolhi o queijo, ficou o quê? Agradecido, por ela ter razão. Porque eles nunca foram na origem ver o queijo que eles compravam, da onde eles compravam. Pô, então, vamos botar os campistas, que são certinhos, que a agricultura dá o selo. Se a agricultura dá o selo, se o professor Almir dá o selo, é porque eles estão com tudo certo. Eu não preciso nem fiscalizar, porque não é nem função minha. Entendeu? Sim. Então, aí que eu tô dizendo. Aí que eu tô falando. A diferença é você explicar para eles e mostrar. Uma coisa é você falar, outra coisa é você pegar foto e mostrar. Olha aqui, ó, é daqui que você tá comprando. É isso mesmo que você tá querendo? Você deixa seu filho, sua família comer esse queijo que você tá vendendo? Cuidado. Porque tem brucelose, tuberculose, todas as oses. Aí eu já entro no CCZ, que eu adoro, que é minha praia. Então cuidado, muita atenção. Você sempre foi diretora de CCZ, mas tem que conversar, tem que mostrar a realidade. E é isso que Vladimir quer, mostrar a realidade. Primeiro a pessoa olha assim, mas essa Vera, esse Visa, a Visa está querendo acabar com um pequeno produtor, que o cara acorda 3, 4 horas da manhã e eles estão perseguindo. Mas acorda 4 horas da manhã para cometer irregularidade, é aquilo que eu falo. Mas aqui é o contrário, a gente tem queijeiros maravilhosos. Eu sou fã deles, de Campos. Sim. Vários, né? Um só não. Não, tem os produtores irregulares, então você... Geralmente esses irregulares estão vindo de fora, tá? Ah, é? É muito de Muriaé. Pior ainda, né? Vem tudo tombando na estrada, BR. É isso que eu mostrei pra eles, é isso mesmo? Então, pô, tá tirando o emprego do campista correto. Entendeu? O campista que não está correto, ou de fora que não está correto, não tem mais espaço com a Visa. Não tem espaço com a Visa. Entendeu? E essa parceria... Não tem jeitinho, né? Não, essa parceria com a Secretaria de Agricultura, ela é a melhor possível. Porque aí você veja que a gente tem uma feira de pescado com gelo, coisa que você... com as pessoas todas de touca. Pode ficar tranquilo. Entendeu? Você vê um Almir à frente, um Dadu, que, faz esse tipo de situação, dá importância, sabe a importância. E a gente tá ali só para quê? Para ajudar, para mostrar, para municiar, para ver o que é importante para o consumidor. Então é tranquilo, entendeu? Aí fica mais fácil. Tem uma pergunta aqui do Renato Carvalho, só para a gente falar dos cursos de boas práticas e também nos eventos. Ele coloca aqui no Face, no streaming. Renato Carvalho de Oliveira. Bom dia, Vera. Como a senhora avalia a situação do nosso mercado municipal? Eu sempre vou lá comprar algumas coisas, mas não acho um lugar muito aprauzível. Tem coisas que eu não tenho coragem de comprar. Era bom até se ele falasse quais são as coisas, né? Mas eu acho que o mercado municipal já deu um pulo muito bom, positivo. A gente não consegue mudar as coisas direto da noite pro dia, porque o trabalho da educação, inclusive, é um trabalho de formiguinha. Mas, por exemplo, você hoje, a questão de linguiça clandestina que tinha muito lá, você hoje pode até pegar uma ou outra, mas quando chega a denúncia pra gente, a gente recolhe, isso é uma coisa que não acontece, porque linguiça é um outro problema sério. A questão do queijo, que eu tô falando aqui, nós fizemos uma apreensão lá dentro, teve aquela grita, depois nós puxamos eles, conversamos, e a gente vai introduzindo o queijo campista, com sim, correto. Irregularidades sempre vão ter. A parte de pescado, a gente está sempre batendo na questão do gelo, principalmente a temperatura, que é uma coisa importante. Então, agora, ainda falta melhorar muito. Claro que falta. O mercado, e está sendo, né, sempre em estudo, o mercado é um trabalho de formiguinha. A gente está sempre procurando fazer esse trabalho de formiguinha. Ainda não é 100%. Você pergunta se você acha 100%? Não, não é 100%. Mas hoje, a gente tem, principalmente em relação à carne, as carnes são com CIF ou com CI, todas elas são carnes com selo, nota fiscal, você chega lá, tem nota fiscal. Então, isso aí já foi um ganho em termos de açougue muito grande. Tá? É assim que eu vejo, um trabalho diário que ainda tem que melhorar bastante, mas que está, digamos assim, no caminho certo. Né? Se a gente olhar para trás, a gente vê que já andou bastante. Nunca é um trabalho fácil, tá? No mercado. Não é um trabalho fácil. Ali é diário, é formiguinha. É um trabalho diário. Aliás, tem uma pergunta aqui para fechar. O mercado tem mais um problema, só para eu dizer. Não, por favor. Volta e meia a gente pega o quê? A pessoa liga pra gente, a gente vai lá, tem um carro parado vendendo queijo legal, tirando de dentro da traseira do carro. Já pegamos vários. Agora deu uma diminuída. Porque os próprios eles estão falando. Então o cara não está nem no mercado. Ele quer pegar a sobra do mercado, ao público do mercado, a rebarba do mercado. E isso também já aconteceu na feirinha da roça. Que está bem estruturada. E o cara para tirar um proveito do pessoal que está na feirinha, como se ele também fosse da feirinha. E não é.
Então a gente Entendi. pega e até conduz para a delegacia. É BO. Mas também deu um tempo agora. Teve uma época aí que foi tensa. Toda hora. Então é um trabalho diário. Chegou a denúncia, a gente vai. E, inclusive a Wanda Terezinha fala sobre isso aqui no... Doutora Wanda Terezinha. Doutora Wanda, professora médica. Né? Doutora Wanda Sociedade Terezinha. Fluminense. Da Faculdade de Medicina de Campos. Está aqui, ó. A Vera, sabemos que um dos desafios na saúde pública, por longos anos, tem sido o abate clandestino de gado. Ela fala sobre isso aqui. Os chamados frigomatos, entre aspas, que abasteciam em transportes inadequados também. Nesse abate clandestino, ele não vai transportar num carro frigorífico. Né? Os açougues do interior e até mesmo alguns das cidades. Como estão, na atualidade, essas questões? Foram sanadas? Outras perguntas. Ela tem aqui ainda. Os embutidos fabricados inadequadamente em fundo de quintal. Muita coisa você já respondeu aqui, né? Sem qualquer selo de qualidade e que eram comercializados até algum tempo atrás livremente, entre aspas. Como está atualmente? Assim como os laticínios, você também já adiantou aí, já falou. E como realizar essas fiscalizações e muitas outras de forma eficaz em um município com a extensão do município de Campos? Né? Também nós falamos Esse é o sobre gargalo de carro, né? Obrigado, de Wanda. A última pergunta é o gargalo da viatura. A gente tem conseguido, mas a gente conseguiu muito em função do horário que a gente fez na vigilância, né? Que é de 8 às 10 da noite todo dia, e é todo dia, não fecha, de segunda a segunda. Então, com isso, eu otimizo até final de semana. Porque, por exemplo, farmácia, todas que são 24 horas, a gente aproveita para fazer final de semana. Então, a gente começa a colocar os setores. Assim, desafoga já pouco. A parte médica tem que ser de segunda a sexta mesmo no horário comercial. Dificilmente você tem um médico que trabalha à noite, a não ser em hospitais que não é com a gente. Bom, vamos lá. A questão dos embutidos e produtos lácteos é em relação ao selo, né? Todo mundo viu aí, nós batemos muito em selo, batendo bastante selo, então a gente conseguiu diminuir bastante essa questão de venda de linguiças, até de mel, né? Que sem selo, a venda de produtos lácteos de uma maneira geral. Então isso aí é um trabalho também que não pode parar. Mas eu acho que aquele boom, aquela diminuição já aconteceu e as pessoas estão vendo isso. Sim. Até porque hoje, em função da rede social e da gente bater muito nisso, a população já sabe que tem que procurar um SIM, um CIF, um SIM, já sabe. Já sabe que o selo artesanal não é só um selo artesanal, ele tem que estar acompanhado dos três. Selo artesanal, ele não é selo de fiscalização, de inspeção. É só uma... Selo artesanal é um selo de tipo de produto. É um produto artesanal. Mas ele tem primeiro que ter um SIM ou CIF. Sim. Porque aí sim mostrou que ele está inspecionado e ao mesmo tempo ele é um produto artesanal. É igual orgânico. Ele é um produto orgânico. Isso é o tipo de produto. Não é... Deixar isso bem claro, que as pessoas confundem. É artesanal. Tá, e cadê o selo SIM, CIF ou CIF? Sim. O cara vai lá e bota o selo artesanal. Não, com certeza não. É um dos problemas que a gente tem bastante. Que as pessoas ainda confundem o selo artesanal. E em relação à primeira pergunta que ela fez, que foi os frigomatos, que a gente chama, essa matança ilegal, esse abate, não é função da vigilância, é função da defesa sanitária. Quem tem que fazer isso é a defesa sanitária estadual. Algumas vezes eles chamam a gente para a gente ir junto. Nós já fomos algumas vezes. Né? E isso também tem sido bem coibido pela defesa. Diminuiu bastante. Mas ainda tem, principalmente na região da Baixada até o Farol. Assim, ainda encontra. Ainda tem. E aí o que a gente faz? Quando a gente recebe a denúncia, nós, vigilância, nós vamos onde está sendo vendido, que é a função da vigilância. Então você vai no açougue, no supermercado, e ali a gente coíbe. Que é a nossa função. Nossa função é no consumidor. Sim. É sobre o mercado municipal? O mercado municipal hoje, sinceramente, pode ser que eu me engane, mas se eu for lá hoje, 90% da carne lá tem... toda carimbada. Toda carimbada. Aliás, então isso já mudou essa realidade. Aqui em Campos, dentro da cidade, já não me preocupa tanto essa situação. Pega. Tem denúncia, igual a questão que teve agora. Teve a denúncia, apreensão grande, fizemos. Mas não é mais a realidade. Antigamente você ia, 90% era ilegal. Eu vou ao mercado hoje, duas vezes. Vou ao mercado 2 vezes por semana. Uma vez, 2 vezes, eu não deixo de ir. Sábado eu estava lá. Aí você fala, e como que funciona? Antigamente, não tão antigamente não. Agora, recentemente, você tinha carne fresca em cima do balcão. Sim. Fora do como? Sim. Que? Mas hoje eu acho difícil você achar isso. Não, hoje tem não. Não tem, porque a gente está sempre fazendo, a gente já fez capacitação com eles. Hoje é o que eu digo sempre. Se alguém lá andar errado, está sabendo que está errado.
Aquela primeira pergunta lá que saíram de não saber, no mercado todo mundo sabe. Sim. Não tem nenhum inocente mais, porque a gente já capacitou. Então, assim, mais de uma vez, a nossa presença lá é sempre constante. Vai lá, passa no final do dia, vai lá, passa no início do dia, antes de sair. É sempre constante, passa no horário de almoço. Nós estamos sempre passando pelo mercado. De vez em quando ainda pega uma linguicinha clandestina, porque quer burlar. Sim. Aí, nesse caso, a gente recolhe multa. Porque já não é primário, já sabe, já não tem mais isso, entendeu? Já não tem mais aquela coisa de, não, vamos explicar. Não tem mais explicação lá. Isso é um fato. E as pessoas entenderam perfeitamente. Até porque hoje, quando tem alguma coisa irregular lá, quem denuncia é o feirante do lado. Sim. Porque ele está certo. Ele está andando certo, ele se legalizou e aí o outro está querendo burlar. Isso aí já muda a figura. Então o mercado hoje, para mim, ele tem muita coisa a fazer, ainda tem. Mas ele já está num patamar muito melhor. As pessoas estão muito mais conscientes. Os feirantes recebem a vigilância muito bem, de uma maneira geral. Entendeu? Porque hoje, é o que eu falei, 90% está regularizado. E aí, o próprio regularizado não quer o irregular do lado. Não quer. Entendeu? Não quer. Até porque ele não tem interesse se a vigilância está lá dentro. Ele não quer. Ele não quer. Você toma como exemplo a questão do rádio pirata. Se eu que peno para pagar os impostos e as contribuições todas que tem que ser feitas, e o cara vem e monta uma rádio pirata e ainda se diz pastor. Eu não sei como é que ele conversa com Deus depois. Mas bom, vamos lá. E nos cursos de boas práticas, Vera? Você já falou várias vezes aqui hoje sobre esses cursos de boas práticas para vários segmentos. Eu sou obrigado a participar quando minha empresa, por exemplo, é flagrada com alguma irregularidade do tipo essa, do poço artesiano. Aí, para eu ter minha licença, eu sou obrigado, ter alguma obrigatoriedade? Como é que funciona esses cursos? Já teve uma época que você era obrigado a fazer isso para tirar a licença. Só que com o advento do Covid, isso foi retirado, porque não tinha como você fazer curso, né? Naquela época as pessoas... Então isso foi tirado. Hoje não é obrigatório. Você é obrigado a conhecer a legislação, como eu disse. Sim. E o desconhecimento é grande ainda. Então eu acho assim, se você tem a possibilidade de fazer um curso, não é uma palestra, um curso que é dado pela prefeitura. A prefeitura está, através da Visa, oferecendo esse curso, né? 0800. Eu acho que se você é do segmento, você deveria fazer uma sugestão, né? Então, obrigação não é, obrigatório não é. Só que hoje é o que eu digo, você tem que tirar pelo menos um dia da sua vida para fazer isso. Porque eu não dou mais palestra, eu dou curso. Então, são uma manhã inteira e pelo menos uma tarde inteira, ou duas manhãs, porque eu tenho a parte teórica e a parte prática. Eu acho que deveria ser obrigado, sabe? Não questionando o seu trabalho, não. A legislação do município, de repente, poderia se... Você não acha que obrigatório seria... Não, obrigatório seria até impossível para a gente estar hoje viabilizando. Porque a gente hoje tem tanta coisa no município e aquele negócio, quando a Visa se tornou presente, né, coisa que ela não era, as pessoas nem ouviam falar em Visa, quando a Visa se tornou presente, sim. Quando eu peguei a Visa, só para você ter uma noção, eu tinha na recepção uma funcionária e não era online, fazia tudo na mão. Hoje eu tenho 4 funcionários, não dão conta e é tudo no computador. Tudo. Por quê? Porque as pessoas, inclusive, denunciam. Por que denuncia? Eu vou denunciar se eu sei que a pessoa não vai? Não vou. Mas eu denuncio. Eu sei que em 48 horas eu vou ter uma resposta. Eu vou. Que com isso, chove denúncia. Todo mundo denuncia. Claro que tem as procedentes, tem as improcedentes. Mas a Visa tem que ir a tudo. Então, nossa gama de trabalho aumentou muito, nosso esforço. Né? Outra coisa, a minha média de atendimento lá é de 50 a 70 pessoas por dia. Presencial. É absurdo. Quanto que você atendia quando chegou? Primeiro mês seu, não? Absurdo. Eu não sei, mas primeiro mês eu não posso nem falar porque foi um mês de Covid, né? Então, assim, também então não tem esse parâmetro. Mas a nossa grita para antes, né? Antes do Covid, a diferença é absurda. Entendeu? Então, assim, mudou. É uma nova Visa. Essa Visa hoje do governo de Vladimir é uma nova Visa. Isso não tem a menor dúvida. Entendeu? Porque é uma Visa séria, é uma Visa que tem o seu espaço, conquistou um espaço, e não é um espaço de cima para baixo, sabe? De massacrar, não. É uma Visa parceira, presente. Como assim? Nos eventos, né? Até para falar um pouquinho mais de eventos, sim, que eu acho bem importante. E inclusive,
Há uma demanda, houve um caso também em Minas Gerais há 2 anos e meio, cerca de 2 anos e meio, numa cervejaria artesanal, lembra? Inclusive, teve uma mulher morreu, mas houve outra, teve mais vítima também, não só contaminada, né, mas teve um caso de uma mulher que veio a óbito, uma pessoa que veio a óbito por conta da cerveja artesanal. E, né, Campos hoje tem as suas cervejarias artesanais também e tem os eventos, que agora, como você falou, a CDL vai promover, e tem aqui no Rancho Gabriela esse final de semana agora também. E aí a Visa percebeu que, estando presente, havia uma demanda nesses eventos. Como é que funcionou essa percepção aí, Vera? A gente percebeu isso claramente, né? Nós participamos da Exposição Agropecuária do ano passado. Foram mais de 40 licenças lá dentro. Por quê? Você tem estabelecimentos que ele está no local X, fixo, né? E aí ele tem a licença dele. Só que quando ele vai para o evento é diferente, é uma licença temporária durante aquele evento. Por quê? Quando você vai fiscalizar dentro do evento, você vai fiscalizar a origem do alimento, né? Onde está se esse restaurante X que vai participar do evento está certinho, com licença, mas também você tem que ver se o promotor do evento, você fiscaliza duas coisas. O promotor do evento, ele está botando água de boa qualidade para as pessoas terem, se tem banheiros, se tem outras coisas que necessárias para um bom funcionamento de um evento com pessoas, público, alimentos, tudo isso. Então, lixeiras, tudo isso é o promotor do evento. Então, eu fiscalizo o promotor do evento, ou seja, o local, e fiscalizo também quem é que está lá de alimentos. Porque normalmente é alimentos, né, que está lá. Então, é o que a gente faz. Então, por exemplo, agora nós vamos ter um evento grande no Rancho Gabriela, do Manga Larga, Machador, que é um evento maravilhoso, que vai ter show, vai ter tudo isso. É um evento bacana da raça. E você vai ter lá alguns food trucks. Todos esses food trucks que estão lá, todos eles já têm licença com a vigilância. São conhecidos, participam sempre, então facilita muito a vida da gente. Mas aí já fomos ao local e já vimos... Aí há um deslocamento. Exatamente, mas já vimos também que o Rancho Gabriela tem total condição de ter eventos, porque está tudo certinho, tudo licenciado pela vigilância. Inclusive já teve um evento anterior que foi a inauguração deles lá, então já estava certo. Então isso é que é importante, né? A CDL fez o ano passado, por exemplo, vou citar a CDL aqui também, que é uma grande parceira, fez o ano passado... como é que é? FEMAC? Foi o festival de... Não, eles fazem um grande, que é o festival até de roupa, dessas coisas. Ah, FEP. FEP. Fez a FEP. Você fala, mas festival de roupa, só que tem uma parte de alimentação. Sim. Então, tudo que era CDL, normalmente, eles já mandam pra gente com antecedência. E toda a parte de alimentação lá estava correta. Então, a gente teve que ir lá. Foi até na Fundação Rural. Foi tudo correto, tudo certinho. Então, você licencia para aquele período o estabelecimento. A mesma coisa de exposição agropecuária. Tinha muitos lá que nem eram daqui. Eram de Macaé, eram de outros lugares. Mas ali eles estavam corretos. Eles estavam certinhos, vieram com o food truck deles. Nós observamos, vimos temperatura de freezer, temperatura de alimentos. Então, tudo isso você trabalha dentro do evento. E durante o evento sofre a nossa fiscalização, né? Praça do Liceu, Festival de Blue and Jazz, Festival Primavera, tudo licenciado pela vigilância. Então, isso é legal, porque isso é uma cultura que os próprios participantes, eles já vêm. Por exemplo, já teve uma cervejaria que já me avisou, ali em maio vai ter alguma coisa no Jardim do Liceu, eu estou dentro, já estou avisando. Sim, Então, assim, a gente começa já a preparar e ver. Isso já está se tornando o contrário. Eu não preciso mais ir a eles. Eles estão vindo, avisa. Na medida que você procura também a Visa, você já tem ali todo o aparato de atendimento, de orientação, para que não necessite de, não só a fiscalização, mas necessite de alguma punição, interdição ou apreensão, né? E muitas vezes a gente até avisa a quem está promovendo antes, olha, esse aqui vai ser problemático, não se regularizou, melhor você tirar ele do evento. Quando é com antecedência, a pessoa tira, fica com o promotor, aí o cara geralmente fala, olha, ou você regulariza ou você não vai participar, a pessoa regulariza. Infelizmente, mas isso é uma minoria da minoria. Minoria da minoria. A maioria já se regulariza porque quer participar dos eventos. Evento hoje é uma fonte de renda enorme, entendeu? E a pandemia... pós-Covid. É uma coisa que dá mesmo. Então, não, hoje você não tem um evento mais vazio em Campos. Você não tem. Então essas grandes produtoras que antigamente se preocupavam, todas elas estão regularizadas com a vigilância.
Então, me facilita muito quando são esses grandes produtores, porque eles já são regularizados, eles já sabem. Você veja, hoje a Fundação Rural, em relação à exposição do próximo ano, eles já entraram em contato com a gente, falando, olha, Vera, tem como você disponibilizar um funcionário seu lá no computador, para quando a gente fizer, chamar as pessoas que vão participar, vocês já começarem a explicar? A gente falou, claro, isso é que a gente quer. Porque aí não dá problema. Se a gente trabalha antes, com tempo, dá para regularizar todo mundo participar e ficar feliz. Bom, Vera, tem muita coisa que a gente ainda demanda, claro, evidentemente que fiscalização nos shows, mesmo depois de já anunciado e tal, aquela coisa toda. Tem sido recorrente alguma prática irregular nesses eventos? Não, não tem. A coisa está melhorando. Melhorou muito e, como eu falei, hoje em dia eles vêm à procura da vigilância. Porque é uma tranquilidade para o promotor também saber que ele não vai ter no show dele um surto alimentar. Imagina, fomos ao show X, não sei quantas pessoas passaram mal. Como assim? Então hoje você tem o pipoqueiro, o cara dos churros, açaí. Todo mundo regularizado na vigilância. Os caras pequenos, entendeu? Os caras ali que vendem são menorzinhos, que são MEI. Muitos não eram. Mas são MEI hoje, regularizaram. 0,800, entendeu? Com direito a uma série de coisas. Então a gente também tira da clandestinidade. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que esse governo está batendo muito na tecla, que é ajudar o comerciante, o pequeno. Então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem ajudado muita gente nesse ponto. E essa informalidade, muitas das vezes, convertida para MEI, é benefício principalmente para o trabalhador. Né? Ele vai ter ali o MEI vai ter, não só regular perante as fiscalizações, mas também como terá naturalmente os benefícios dele, os direitos dele, essa coisa toda. Tem uma pergunta aqui do Botafoguense. Teve fiscalização ontem para o Festival de Chocolate do Maracanã? É linha normal que tá fazendo. Nós distribuímos bastante chocolate lá. Tá isso eu tudo sei. Dentro do prazo de validade. Foi tudo na nossa conta ontem. Ô Vera, você tem uma paixão muito grande por animais. Você é veterinária, pratica veterinária, não sei como é que você arruma tempo, porque a vigilância toma tempo, né? Mas a vigilância também é o papel do médico veterinário, né? Porque você... Então, o médico veterinário tem esse papel, eu sempre tive, né? Desde que eu me formei, eu trabalho em vigilância sanitária, eu era concursada pelo Rio de Janeiro, me aposentei, né? O tempo de trabalho que eu tive lá, né? Eu fiz Olimpíada, eu fiz Copa do Mundo, eu fui uma das responsáveis pela alimentação dentro do Maracanã nos 7 jogos. Então, assim, foi bem bacana. Depois fiz Olimpíada também. E depois me aposentei em 2017. E aí me concursei aqui em Campos, né? E sou concursada pela vigilância aqui de Campos. Eu estou diretora, mas eu sou concursada, eu sou fiscal. Então, o que acontece? Isso é um atributo do médico veterinário, vigilância sanitária. E eu sempre trabalhei bem os dois, em paralelo. Sempre trabalhei com clínica de equinos, principalmente cavalo de esporte, e sempre trabalhei com vigilância sanitária, a vida inteira. Você é veterinário de grande porte? Só de equinos. Só de equinos? Isso. De bovinos? Não. Só de equinos e praticamente cavalo de esporte hoje. Estamos livres do lamparão? Aquela doença que... Teve um tempo aí que Vilela estava tendo um trabalheiro doido lá na vigilância o Vilela, estadual, né? Na defesa. A defesa, o Vilela é parceiro também, né? A gente agora está fazendo até um trabalho, e aí doutor Charbel, que meu eterno chefe, adoro, que você, né, parceiraço, sabe muito, e aprendo muito com ele, uma pessoa ímpar, na minha opinião. Ele acredita no nosso trabalho também, da vigilância, e a gente agora está meio que envolvido com essa questão das aves, né? Junto com o Vilela. Mas isso é para outro assunto, para outro tópico aí. Sim, mas há toda uma preocupação com essa gripe aviária, que principalmente na Argentina lá deu um... Uruguai, aquela região ali, já né? Tem também. Então a gente as fronteiras estão ali, porque principalmente são as aves, a migração das aves, né? Então você tem que ver isso no sul do país, a gente tem. Então, assim, tem que tomar um certo cuidado. Mas aqui em Campos já está todo mundo alerta. Isso eu sei porque eu tenho participado. Apesar de não ser um assunto da vigilância sanitária, mas a gente participa como veterinária, como pessoa que entende bem de zoonoses, enfim. Sim. E é do mesmo governo, né? Parceira, sempre à disposição do que precisar nesse governo. O Vilela é parceiro, né? Então... Não, o Cláudio Vilela, sensacional.
ele faz um trabalho, me lembro disso há uns 2 ou 3 anos atrás, antes da pandemia, teve um surto dessa doença que fala lamparão, né, que a gente chama de lamparão. Tem um nome lá, você que sabe o nome técnico dela aí, principalmente do cavalo, né, equino, né? Garrotilho, tem várias coisas que são hoje você chama, né? Eu não sei exatamente qual que você está falando, porque o nome assim... Peraí, o que vocês chamam de lamparão? De lamparão, né? Eu não sei. Não, eu tenho que pesquisar aqui, mas tem um nome técnico certinho, direitinho, né? Lamparão é lamparão e tisgo. Esse sim, esse eu acompanho e gosto. Não, muito bom. Esse mas aqui eu vou pesquisar aqui. Que a gente dá esse nome assim, muito... É o mormo, né? O mormo. É mormo. Deve ser o tá mormo. Aqui. Porque o mormo... É manifestação cutânea do mormo. O mormo, pois é, mas o mormo, ele hoje, é obrigatório, qualquer animal que transporte para o outro, faça o exame de mormo antes. Ele só pode se transferir. O GTA, né, o guia de trânsito hoje, tem que ter não só anemia infecciosa equina, que já vem de décadas sendo obrigatório, como mormo. Então você hoje também conseguiu segurar. Porque Campos tem muitos eventos de manga larga, como é o caso que vai ter agora, você já falou. Campos é berço de cavalgada. Cavalgada não, de laço. Ranchote e baliza. Tem um laço campista que é específico. Tem vários eventos esportivos que Campos... a cultura, e aí vem né? os animais de fora. É cultural, né? Aí vem animal de Macaé, vem animal de Xamã, vem animal de tudo que é lugar. Você vai ter, por exemplo, agora na Emerge, né, que é uma especializada do manga larga, você vai ter na sexta-feira à noite o ranchote do manga larga, né? Já tem bastante adesão, e vai ter no sábado o dia inteiro, a partir de 9 horas, baliza, tambor, as provas de maniabilidade também, do manga larga. Então, aí vem muita gente de fora. Então, assim, eu acredito até que vai bater um recorde de inscrições para a raça manga larga machador, da região, com certeza. Então, vem muita gente de Barra do Piraí, de Vassouras, de Ressaquinha, né, Barbacena, Minas. Então, assim, é esperado isso para esportivas. Então, isso é bacana, sabe? O trabalho está sendo feito. Né? E o Rancho Gabriela hoje é o maior palco de evento esportivo de equinos que tem. Então, quem não conhece, vai conhecer, porque vale a pena até pelo local. Né? E o manga larga machador, eu não preciso nem falar, porque é como meu flusão. Opa! Né? Não tem palavras que... Só passeio, não tem palavras que expliquem a paixão. Então... Como diz o doutor Geraldo Venâncio, é um estado de espírito. Exatamente. Você tem quase que se levantar, porque é uma nação. Então, quando falar, levante-se. É mais ou menos por aí que eu falo, entendeu? Então, muito as pessoas entram na minha sala, né? Na porta está escrito lá. Discutimos sobre qualquer coisa, menos sobre Fluminense, porque ali é unanimidade. Então, se vai falar comigo, já fica sabendo. E o manga larga machador tá nesse nível viés, aí. Muito bom. O manga larga é, de fato, um excelente animal. Nossa, extremamente dócil, né? É um cavalo que a família toda pode usufruir, pode, entendeu? Então isso é importante. Nós tivemos no ano passado um caminho do machador, que é tipo um enduro, à beira da Lagoa de Cima, 20 quilômetros, foi assim, espetacular, veio gente de Belo Horizonte, tudo, ficaram uma coisa espetacular. Planilhado, com veterinário, é uma competição. Onde você tem do ponto A ao ponto B, você vai andar a passo, do ponto B ao C, você vai andar no trote seguro. E aí, quem fizer o tempo ideal, ou seja, que foi calculado por aquilo ali, é o vencedor, a dupla, né? Ou trinca, que fizer. Aí foi bem legal. Então, assim, marcou a época. E agora, a grande conquista aí, que o CBM, né, que é o brasileiro de marcha do manga larga machador, vai ser em Campos, lá no Rancho Gabriela, em novembro. Então, isso tudo, assim, a raça em Campos, ela está tendo... E tem hoje uma o núcleo do cavalo manga larga machador de Campos, ele hoje está tendo um boom, assim, né, o nosso presidente, que é o Marcos Galopante. Sim. Pois é, tem que falar Marco Barreto, né? Mas Marco Galopante. Ele tem uma visibilidade nacional e está dando ao núcleo essa visibilidade, que é uma coisa impressionante. Temos também o Fábio Ribeiro, que é criador e assim, incentivador, porque se não tiver essas pessoas que peguem, que façam, não, você sabe que não vai, né? No Brasil a gente tem que ter esse tipo de pessoa que realmente vista a camisa, né? Como eu estou vestindo aqui do Fluminense. Tem que ter isso, entendeu? Você tem que vestir a camisa. Se você não vestir, não vai. Então... Rapaz, eu convidei a pessoa certa para abrir a semana. Já pensou? Nossa, no dia certo. No dia certo. Aqui no sul do Espírito Santo mesmo, em Anchieta, sempre tem uma tradição grande de um aras ali, de reprodução.
e de criação de manga larga. Sim, também. ali você, na realidade, você tinha irmãos, como é que né? tá hoje, não tá do mesma forma que era antigamente. Você tinha ali Pedro Luciano, Balbo de Queiroz e o irmão dele, Gabriel, né? Uhum. Era o Arco-Íris, Estância Arco-Íris, e você a Sedução. Né? Quando você vai chegando, inclusive, na estrada ali, você vê o Sedução à sua direita. Sedução à direita, Exatamente, é um deles. Eram Pedro Luciano e Pedro Gabriel, exatamente. Eu, nova, né? Conheci os dois. Pedro Luciano é vivo, já estive com ele, tá muito bem, foi um prazer revê-lo. E são tradições realmente. E você tinha ainda o Porto Azul. Porto Azul, que era indo para Meaípe ali. Sim. Muito também, eram três grandes. Grandes aras. A mesma família, né? Os três grandes. Os três grandes eles ali. viviam muito naquela revista Globo Rural, sempre estavam lá. Isso nos anos 90 faz muito tempo isso aí. Faz tempo. Tinha cabelo branco, tinha cabelo preto. Mas eu vivi isso tudo. Eu venho lá da origem, né? Você vem, né? Eu venho lá de trás, né? 82, 83 na Gameleira, nos brasileiros. A maioria que está aqui hoje não era nem nascido. Então, o manga larga realmente vem no sangue da gente. Tá? Muito bom, é muito bom. Eu comprei um do Sedução, mas eu depois descobri por que comprei ele barato. Lá só o sêmen lá era o meu não dava, tinha controle, só não tinha registro. Porque a morfologia, o peito dele é muito fininho. Manga larga não tem um peito largão como o quarto de milha. Não é um cavalo musculoso. Não, são diferentes. Ele é completamente diferente. Completamente diferente. Mas o que ele perde em músculo, ele ganha em conforto, e ganha em comodidade mesmo. Docilidade. Ele é muito dócil, muito, muito, muito dócil. Bom. Fica o convite para quem quiser, né? E ao pra Gabriela para conhecer o manga larga, para curtir o manga larga, entendeu? Isso é bem legal. E se quiser conhecer as provas, tanto o Hans Short como a esportiva, sexta-feira à noite, à tardinha, né, a partir de 6 horas, e também no sábado o dia inteiro, a partir de 9 horas, levar a família. Tem a categoria da esportiva no sábado, tem categoria Kids, né? Criança de 6, 7, 8 anos fazendo prova, uma graça. Então, assim, para você ver. E os mais velhos também, tem a categoria Master, né? No qual eu me insiro. Então, isso é bem importante, porque você veja que o cavalo é para todos. O cavalo não tem sexo. Homem, mulher, cavalo é para todos. Você vê, inclusive, a Olimpíada, tudo. A ecoterapia. Talvez na Olimpíada seja o único esporte que homem e mulher competem juntos. Não tem separação. No hipismo não tem separação. Homem e mulher. Não tem. Não, então. Acho que é o único, né? Não tem, entendeu? Então, assim, porque é igualdade de condições. Então, né? Então, isso é bem legal. Eu digo que é inclusivo, né? É bem legal, porque é exatamente isso. Não, a ecoterapia, por exemplo, hoje, as crianças que se tratam, as pessoas que se cuidam, né? Os pais comentam muito com a gente, falam, quem tem filhos assim... A ecoterapia é um espetáculo, mas também a aula de cavalo, de equitação normal, de piso, ela é espetacular, porque dá à criança uma segurança muito grande, uma autoconfiança. Nossa. Se eu consigo dominar um animal de 500 quilos, 400 quilos, ou seja, meia tonelada, por que eu não vou conseguir, numa sala de aula, me impor com um coleguinha, me relacionar com um coleguinha, né? Fora que todo mundo que faz hipismo tem algum contato com o ambiente, né? Com o meio ambiente. Então também tira você daquela coisa de celular, de computador, de ficar preso, entendeu? Você vai estar ali se relacionando com o meio ambiente, com plantas, com ar livre. Isso é muito bom também, sabe? Isso é uma terapia. E eu, por exemplo, toda terça-feira amanhã eu monto a cavalo. Sabe que horas? 5h15 eu estou em cima do cavalo, que é a hora que eu tenho. 7 horas eu já estou tomando banho para ir trabalhar. Da manhã. Então, às 4h40, toda terça-feira, toca meu celular. Tá aqui, gravado. Você fica cansado? Não. É o momento de maior prazer da semana que eu tenho. Dá mais alegria. É o que eu mais quero. Eu começo terça-feira, é o melhor dia para mim. Eu começo com uma maior pilha. Já sou pilhada, né? Já começo mais pilhada ainda. Vera a minha energia na terça-feira vai lá em cima. Porque eu tô completamente energizada. Porque o cavalo é isso, né? Não, ele é fantástico. E todo mundo tem e quando tá muito estressado assim... Exatamente. Ele tira todo esse estresse de você. Impressionante. Entendeu? Né? É muito impressionante mesmo. Só quem tem essa... Venha para experimentar, montar. Tive uma experiência com esse animal fantástico. Pois é. Fabuloso. Convido a todos. Quem quiser ter... Aí o convite está feito, a Vera, eu estou só reforçando aqui.
É no Rancho Gabriela, é aqui na Campos São Fidélis, né? Campos São Fidélis, você passou ali a Parque de Exposição, Ambev, você vai ver logo à sua direita, grande. Logo depois da fábrica, sim, a antiga uns fábrica 2 quilômetros, eu diria. No asfalto mesmo, na beira do asfalto. Então não tem como errar. Dias 14, 15 e 16. Minha querida Vera Cardoso de Melo, saudações tricolores. Saudações tricolores. Muito obrigado pela presença, sempre importante, e obrigado pelos esclarecimentos aqui no programa de hoje. Seja sempre bem-vinda, transmita lá o nosso abraço a toda a sua equipe. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, porque isso é em nome até de Vladimir, de Frederico, todo o governo, porque isso aqui é uma fonte de multiplicação, né? Então, quando eu falo para uma pessoa, vocês aqui falam para milhares. Então, isso aí é uma maneira da gente estar educando também, a maneira da gente estar sempre multiplicando conhecimento. Muito obrigado. Muito bem, você não podia vir na hora melhor. Começar bem a semana aí com essa camisa bonita aqui, já que eu não posso usar a minha, então fica aí você me satisfazendo com a sua tricolor. Gente, são 9h03, nós conversamos com a Vera Cardoso de Melo, diretora da Visa, Vigilância Sanitária de Campos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Baixe o aplicativo agora na lojinha com o nome Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe toda a sua vida, né, no laboratório e também na vacina Plínio Bacelar. Amanhã de volta às 7 da manhã com mais um Folha no Ar. Proteus, moderna empresa